Olá, tudo bom? Eu quero compartilhar uma palavra poderosa da parte do Senhor com a sua vida que fala sobre conquista de novos territórios. E o texto que nós vamos ler se encontra em Êxodo, capítulo 3, os versos 21 e o 22. Diz assim: E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, os quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis o Egito. Glória a Deus por essa palavra. Que o Espírito do vivo Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso entendimento para nós compreendermos a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. E nessa palavra que fala de nossos novos começos, que para uma conquista de novos territórios, eu preciso ter uma direção divina. E o que acontece nessa palavra? Que quando Deus deu esse comando, foi para as mulheres. E eu quero te dizer o seguinte: não reclame daquilo que você tolera, porque para que haja uma mudança, para que você possa entrar em uma demanda com uma oração diante do Senhor, uma demanda entre o céu e a terra, você precisa se inconformar com aquilo que está acontecendo, você precisa se indignar com aquela situação. E foi o que aconteceu aqui nesse contexto com o povo de Deus. Eles clamaram ao Senhor. E tudo que acontece no campo material, não pense que não veio do campo espiritual, porque tudo o que se processa no campo material teve como origem o campo espiritual. Primeiro não é o físico, primeiro é o espiritual. É no espiritual que geramos, que nos conectamos com as coisas do alto, com as coisas divinas, e essas coisas que nós precisamos extrair do reino espiritual é que se manifestam e materializam no físico. Então, o que acontece no campo espiritual, nós acessamos para trazer para a terra. Interessante que eu tive um sonho essa noite, que é um sonho tecnológico, porque não é uma coisa real. Eu sonhei que eu subia em uma árvore muito alta, e depois que eu chegava no topo mesmo dessa árvore, ela era muito grande, muito frondosa e era semelhante a uma mangueira. E os frutos dela eram extremamente gigantes. E eu estava com uma pastora, e essa pastora ela é uma referência em libertação, em estratégias, é uma referência como mulher de Deus no lugar onde eu moro, na igreja onde eu congrego, no povo com quem eu convivo. E ela entendia muito bem sobre aquela árvore, ela conhecia aquele tipo de fruto e ela escolhia o melhor fruto para que eu levasse, para que eu experimentasse. Mas no topo daquela árvore, eu não sei como eu subi lá, porque não mostrava no sonho, mas eu só sei como eu tinha que descer. E estando no topo dessa árvore, quando eu olhava para baixo, eu enxergava um rio transparente, mas ele era apenas uma camada, ele estava suspenso no ar, ele não tocava na terra. E para que eu descesse com aquele fruto, eu tinha que me jogar naquele rio. Então, no sonho, eu falo para ela que eu não sabia nadar e que eu tinha medo de cair naquele rio com aquele fruto tão grande que eu poderia não sobreviver. Então ela fala para mim que iria à minha frente e lá na terra ela me daria esse fruto. E assim foi, ela se jogou com esse fruto e ela nadou de uma forma muito veloz. E eu, apesar do medo que eu tive, eu me joguei do mesmo modo na água. Porém, quando eu entro naquela água, eu percebi que eu não iria morrer afogada, como eu imaginei, ou
que quando terminassem aquelas águas eu despencaria com uma velocidade, que é a força da gravidade, ela existe. Então eu estava pensando nessas coisas naturais, porém nada disso aconteceu. Assim que eu entrei na água, eu fluí por essa água e eu cheguei no meu destino, lá onde ela estava para receber o fruto. Então o que eu quero te dizer com isso? Que também no mundo espiritual nós acessamos as coisas espirituais no alto, do Pai das Luzes, buscando em Deus, no Senhor, extraindo pela nossa oração, pela nossa intercessão, tudo aquilo que nós necessitamos, os frutos que nós nem conhecemos ainda, porque como no sonho era um fruto gigante, era um fruto que eu nunca tinha visto, que nem sequer existe, assim como esse rio, que era apenas uma camada suspensa no ar que cobria aquela parte da planta, né, da árvore onde eu estava e que eu tinha que passar por ele. E a palavra de Deus fala que nós precisamos mergulhar nesse rio da vida, que é o Senhor Jesus. Lá em Ezequiel fala das águas que dão apenas nos artérios, nos joelhos, mas tem águas que nos cobrem todo. Então, são essas águas profundas que o Senhor quer nos fazer mergulhar, remover os medos que nós temos, as inseguranças da nossa alma, porque nós precisamos nos mover nesse sobrenatural de Deus. E se mover no sobrenatural de Deus requer que você não reclame daquilo que você tolera e requer que você entre diante do Senhor por causa de uma demanda real, não é por capricho, não é por competição para querer também ter algo diferente, algo novo, uma ideia, não. Uma direção é diferente de uma ideia. Uma ideia é algo que pode ser descartado ou não, mas uma direção de Deus é algo que precisa ser acatado. Então, tudo que acontece no campo material ou no campo físico, primeiro acontece no campo espiritual. Nada acontece nesse campo físico que não tenha ocorrido primeiro no espiritual. E a inclusão da igreja nas decisões políticas são totalmente espirituais. Primeiro se gera no espiritual, para depois se manifestar no físico. E Deus aqui nesse texto da palavra diz que vai dar graça aos judeus. Ele diz aqui: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então Deus está falando que vai dar graça a esse povo, vai dar graça aos judeus. E eu quero te dizer que não importa onde estamos presos, onde não há mais saída, não importa, porque Deus vai nos dar graça para sair de todo tipo de escravidão. Ele usa até os próprios inimigos para nos abençoar. Deus usou os inimigos para abençoar os judeus, porque quem deu ouro, prata, vestimentas para eles saírem do Egito foram os próprios egípcios. Mas Deus usa pessoas, Ele levanta uma geração, Ele levanta uma equipe, Ele levanta uma categoria de pessoas para trazer livramento, para tirar o povo da escravidão. E que você também ache graça diante dos seus inimigos, para que você extraia aquilo que é necessário você arrancar do inimigo para conquistar os novos territórios. Se você não estiver 100% financeiramente liberto, você não está 100% liberto. Então foi necessário que eles saíssem do Egito levando posses, levando riquezas, levando provisão. Salomão diz em seu livro de sabedoria que quem deve ao credor é escravo dele, é escravo daquele credor, né? E tem muito cristão que está devendo banco, está devendo farmácia, está devendo várias coisas. Então está se tornando escravo de várias coisas. E Deus, Ele quer nos arrancar da escravidão. E quando Deus nos arranca da escravidão, o próprio inimigo vai nos abençoar.
Em 2 Reis, o capítulo 4, fala de Eliseu, né, com aquela viúva. E a primeira coisa que ele falou para ela foi: paga a sua dívida. Deus está interessado que você tenha um estilo de vida sem dívida. Você não é rica por quanto você ganha, mas você é rico pelo quanto você investe no reino de Deus. Às vezes nós gastamos muito mais do que nós devemos, ou às vezes investimos em coisas desnecessárias. No Salmo 105, o versículo 37, os israelitas saíram da escravidão cheios de ouro, de prata, e não havia entre eles nenhum doente. Então Deus, ele não vai permitir que você saia da escravidão com uma mão na frente e outra atrás. Você não vai sair da escravidão vazio, você vai sair com a provisão. É bom ser liberto? É maravilhoso, mas Deus não quer que só você, só a sua casa, só seu marido, só seus filhos sejam libertos. Deus está interessado que você saia de mão cheia da escravidão, que você saia com a provisão. Assim como fala em Êxodo 3, o versículo 22, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro e vestido, os quais poreis sobre os vossos filhos. Então a graça é a fé, quando se juntam e formam algo chamado de unção. E é essa unção que vai manifestar a vontade de Deus, que vai quebrar julgos, que vai abrir portas, que vai estabelecer os alicerces, os fundamentos para que o novo território seja conquistado. Não se estabelece um novo território, uma nova conquista sem fundamentos, sem princípios, sem retirar das mãos do inimigo aquilo que é nosso por direito e por herança. No versículo 22 ele fala para uma categoria: cada mulher. É interessante porque ele não dá uma ordem para os sacerdotes, ele dá uma ordem para cada mulher fazer isso, saquear os bens, as riquezas, o ouro, a prata, a provisão das mãos dos inimigos, daqueles que escravizavam o povo. Então cada mulher pediria joias, prata, ouro e vestidos. Então, depois de 430 anos de escravidão, o povo estava saindo do Egito. Uma geração nasceu sem saber o que era liberdade, sem saber o que era ser livre. Imagine as mulheres dizendo: eu trabalhei a minha vida toda e eu não vou sair sem nada. Meu filho precisa de alimento, eu preciso de roupas. A mulher pedirá em hebraico para demandar, é a mesma coisa que exigir, inquirir. Foi esse o termo empregado. Então elas exigiram, inquiriram. Cada mulher vai demandar, inquirir, exigir vestimentas, joias, roupas, tesouros, implementos, suprimentos para sair da escravidão. O diabo não vai te dar o que é seu, você vai ter que exigir. Depois de todas as pragas, Faraó liberou o povo. E o Egito só se tornou uma grande potência econômica por causa de Zafenate. Zafenate Paneia, que era o José do Egito. Antes, Faraó era apenas uma figura de rei, mas depois de José, ele se tornou um deus. Toda a riqueza do Egito aconteceu por causa de um judeu. Depois eles esqueceram quem era José, mas Deus, que é um Deus justo, que é um Deus de gerações, que ainda que você tenha se esquecido, ele não se esquece.
Ele sabe exatamente aquilo que seu avô, seu bisavô, seu tataravô fizeram. E ele visita, porque para Deus essas coisas não caducam, não perecem. Ele leva em conta tudo isso e ele visita as futuras gerações por causa de tudo que nós estivermos gerando hoje. Então a nossa descendência será abençoada, poderosa na terra por cada semente que nós estamos plantando hoje. Então a mulher, ela tem essa peculiaridade de demandar, de identificar, de discernir, de ter aquela sensibilidade para perceber o ambiente, perceber o mundo espiritual. E foi a elas que foi dada essa autoridade para demandar, inquirir, exigir do inimigo que liberasse as provisões. Então, precisamos nos levantar nessa mesma pegada diante do Senhor para solicitar diante dele a demanda de que toda a nossa casa saia da escravidão, mas nós não podemos sair com uma mão na frente e a outra atrás, para que todo tipo de enfermidade saia da nossa rota, para que todo tipo de morte espiritual que nos escravizou por tanto tempo saia do nosso território, da nossa vida, da nossa família, que todo tipo de sonolência espiritual seja arrancada da nossa casa, da nossa família, para que todo nível de negligência, de inadimplência conjugal seja extirpada da nossa vida, da nossa família, de todo o nosso território e da nossa descendência. Nós, como mulheres, temos essa autoridade, porque aqui na palavra Deus manda a essas mulheres. Ele não mandou os sacerdotes nesse contexto. Então, para cada ocasião, Deus tem uma direção específica. Ele vai estar mostrando algo e nós precisamos estar sensíveis, porque existe na sua vida de oração uma responsabilidade. Você deve orar junto com seu marido junto com sua esposa, sim. Mas Deus está chamando você hoje, mulher, para sair da escravidão cheia de ouro e de prata, para cada mulher fazer a sua petição. Um dia, Esté, quando estava no bem bom do seu palácio, teve uma sentença de morte, tanto sobre a vida dela, como sobre a vida de todo o povo. E ela precisou fazer a mesma coisa, demandar, inquirir, para que nem ela e nem o seu povo perecesse. E ela jejuou 3 dias, e 3 dias foram suficientes para que aquele quadro se revertesse, para que aquela situação mudasse, para que Deus provesse a libertação daquele povo, daqueles judeus que estavam condenados à morte. Eu não sei que tipo de condenação pode haver hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Mas eu quero te dizer que assim como na palavra do Senhor que nós lemos aqui, diz que Ele daria graça para que nós saíssemos do Egito e saíssemos não de mãos vazias. Assim o Senhor, que é o mesmo, que continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais, Ele também tem o propósito de fazer nas nossas vidas que cada mulher se levante com a autoridade do nome de Jesus para saquear o inferno e povoar o céu, para arrancar cada filho que tem uma necessidade de ser coberto, assim como elas pediram vestimentas para sua descendência, para os seus filhos, assim também você, mulher, não vai permitir que Satanás bagunce a sua vida e a vida dos seus filhos e a sua família ou a vida do seu cônjuge, de quem quer que seja. Mas vamos nos posicionar em Deus e que toda demanda que formos colocar diante dele seja a favor da nossa libertação. Essa é a palavra que o Senhor
colocou no meu coração. Então, mais uma vez eu te digo que você não pode tolerar, que você não pode se calar, que você não pode ser conivente com aquilo que te escraviza. Então, saia da sua zona de conforto e passe a ter essa mesma ousadia que foi dada a essas mulheres para que elas demandassem, exigissem a saída da escravidão e não de mãos vazias, mas com toda a provisão de que elas necessitavam para toda aquela população, para todas as famílias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz dele e nos dê paz. Shalom.